zen com você? Hoje vamos estudar a leitura de uma pessoa que vamos a chamar de Fernanda. Abrimos o F.com, selecionamos idioma e preenchemos os dados de nascimento. Fernanda nasceu em 13 de maio de 1972, às 22h30 em Lisboa. Já o programa nos fala que é taurina, com a lua em Gêmeos e o ascendente Sagitário. Ela tinha 34 anos quando eu fiz a leitura dela. E aqui temos o mapa astrológico e vamos a calcular a carta testemunho. Vamos então com os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Em Áries, Fernanda não tem nada. Em Leão também não. E em Sagitário tem 3 de Netuno e 14 do ascendente. De maneira que Fernanda acaba tendo 17% em fogo. Vamos agora com os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Fernanda tem em Câncer 11 de Vênus e 11 de Marte. Em Escorpião não tem nada e em Peixes também nada. Então ela vai ter em água 22% de carga planetária. Ok, vamos com o ar. Signos de Libra, Aquário e Gêmeos. Em Libra, 3 de Urano. Em Aquário, nada. E em Gêmeos, 15 da Lua e 6 de Saturno. Assim que Fernanda tem 24% de carga planetária em ar. Vamos então com a Terra. Signos de Capricórnio, Touro e Virgem. Em Capricórnio tem 6 de Júpiter. Em Touro, 12 de Mercúrio e 16 do Sol. E em Virgem 3 de Plutão. Então Fernanda acaba tendo 37% em terra. Vamos somar para ver se dá 100. 17 mais 22 mais 24 mais 37 dá 100. Ótimo, fizemos os cálculos certos. Então, qual é o primeiro elemento? Está claro que é a terra. Primeiro elemento terra, natureza interna terra. E quem tem natureza interna terra é a família de discos. Uma das 4 figuras de discos é a que mais se parece com a Fernanda. Segundo elemento. Temos um empate entre a água e o ar, pois estamos apenas com 2 pontos percentuais de diferença. Com o qual precisamos ir nas casas para desempatar. Aqui estão as casas. Já sabemos que as casas se correspondem com os elementos a partir do princípio de que o grau 0 da primeira casa se corresponde com o grau 0 de Áries. Só que aqui estamos interessados na carga planetária das casas em água e em ar. Não queremos nem saber o que tem nas casas de terra e fogo, porque isso está fora da jogada. Então vamos ver o que tem nas casas de água, que são a 4, a 8 e a 12, por corresponder-se com os signos de Câncer, o Caranguejo, Escorpião e Peixes. Então na casa 4 o que temos? Parece que Mercúrio. No entanto, do mesmo jeito que quando o ascendente está a menos de 3 graus do signo seguinte, ou consideramos no signo seguinte, acontece a mesma coisa com os planetas nas casas. Os planetas sabem muito bem em que signo estão, mas quando estão a menos de 3 graus da cúspide da casa seguinte, isto é, do início da casa seguinte, consideraremos que trabalham na casa seguinte. Então, vejam bem, aqui Mercúrio está a 1 grau e 25 de Touro. Vamos a ver em que grau inicia a casa 5. É o mesmo grau que a casa 11. Isto é, a 3 graus 51. No caso da casa 5 em Touro. Se somamos 3 graus a 1 grau e 25, posição de Mercúrio, temos 4 e 25. Então Mercúrio está a menos de 3 graus da cúspide da casa 5, com o qual vamos considerar que Mercúrio está na casa 5. Então, na casa 4 não temos nada. Na casa 8 também nada. E na casa 12, Netuno, que vale 3. Então, Fernanda apenas tem 3 nas casas de água. Pronto. E nas casas de ar? Aqui estão. Casa 3, que se corresponde com Gêmeos, a 7 com Libra e a 11 com Aquário. A casa 3 está vazia. Na casa 7 temos 11 de Marte e 11 de Vênus, isto é 22. E a casa 11 também está vazia. Temos, pois, 22 de carga planetária nas casas de ar. Então, o segundo elemento vai ser o ar.
A expressão externa vai ser ar. E qual é a coluna com expressão externa ar? A coluna dos príncipes. Então a figura da corte que mais se parece com a Fernanda acaba sendo o príncipe de discos. E o que faz o príncipe de discos? Ele com a mente observa o mundo da matéria, entende como funciona e elabora teorias e projetos a partir dessa observação da matéria que começa pelo corpo físico. Então, abrimos o jogo com o príncipe de discos no meio. Aparecem dois arcanos maiores, a torre e a estrela. Nenhuma carta de paus. 3 cartas de copas, o 8, o 9 e o 10. Uma de espadas, a princesa de espadas, e nenhuma de discos. Temos então uma certa predominância das copas. Parece que as questões primordiais são as emocionais. Iniciamos a leitura terapêutica pela voz da essência, onde apareceu o 10 de copas, de título A Saciedade. Um título que, como já vimos nas leituras de Pedro e Estela, deve ser interpretado mais como estar farto do que estar plenamente satisfeito, como é a interpretação mais usual. Sendo o 10 de copas uma carta sombria, a voz da essência está pedindo reformular os relacionamentos, eliminando esse excesso de compromissos, obrigações, autoexigências que a sufocam. O 10 de copas ilustra um estado emocional de sufoco, de limitação. Então, como pode a Fernanda liberar-se desse padrão que a asfixia emocionalmente? Em primeiro lugar, entendendo de onde procede, entendendo por que e para que ela faz isso. Provavelmente se vincula desse jeito com os outros, geralmente mais com a família e com as pessoas mais próximas, para conseguir a aprovação e garantir a continuidade dos relacionamentos. Então, a voz da essência está pedindo reformular os relacionamentos. Não está pedindo romper-los, está pedindo reformular. Se embaixo de toda essa nhaca tem amor, amizade, carinho, etc., o relacionamento pode se manter ou até melhorar. Agora, se não tem nada embaixo disso, não tem nada que manter. Então vamos agora com a carta da posição da âncora. Aquele padrão neurótico, crônico, que dificulta a realização integral do indivíduo. E temos aqui a torre. Já temos visto ela em várias leituras. Já falei que não é aquele bicho-papão dos tarôs tradicionais, não é a destruição da estrutura, saúde, trabalho, conta bancária, relacionamentos, etc. É a libertação produto de destruir as prisões, de destruir tudo aquilo que está sufocando e limitando o consultante. Olha, como isto aqui já tem uma certa ligação com o sufoco emocional do 10 de copas. Sabemos que na posição da âncora, uma carta comum pode interpretar-se por excesso ou por falta. Por falta, é uma dificuldade crônica de quebrar as prisões. Prisões que podem ser internas ou externas. Prisões externas são vinculações profissionais, exigências financeiras, compromissos familiares e etc. Ou internas, um sistema de crenças repressor, com fortes identificações, das quais a mais restritiva é eu tenho que ser assim, construir esta fachada para ser aceito e tudo que não se sintoniza com ela não deixo passar. Essa camisa de força é o ego. Então, por falta, seria uma dificuldade para dinamitar essas prisões que estamos falando. E por excesso, seria um padrão de autodestruição firmemente arraigado que deixa a pessoa superdestrutiva. Na verdade, não quebra suas prisões reais. E então fica por aí quebrando tudo, especialmente seu próprio corpo. Aguenta um relacionamento ou um emprego que o sufoque sem tope de cachaça. Então, depois desse 10 de copas aí, está claro que é por falta. Podemos imaginar a Fernanda passando sua vida prisioneira. Os personagens que estão caindo se geometrizaram, se desumanizaram, por identificar-se com o papel de guardiões de sua própria prisão. Agora, na hora que vão cair no chão, vão virar farinha. Essa rigidez toda vai para o beleléu. Vão ter a possibilidade de recuperar sua humanidade. Então, com isso, vamos nas origens da âncora, na infância. E lá encontramos o 9 de copas de título A Felicidade. Já falei dos 9 e suas correspondências com a esfera Yesod atribuída à Lua. O 9 de copas é o prazer que vem de desfrutar as coisas boas da vida, é um prazer que vem de fora. Claro que para desfrutar das coisas boas da vida precisamos ser receptivos e está aparecendo na infância. Parece difícil interpretar esta carta aqui,
Temos que entender que na infância sempre vamos procurar o trauma. Mesmo numa infância feliz, sempre tem alguma coisa que mexeu com a criança. Às vezes também é coisa de contraste. Todos os dias que o pai chega em casa, o filho pula no colo e se beijam e abraçam. Um dia o pai chega furioso, teve uma encrenca. E quando o filho vai dar um beijo no pai, ele afasta o filho com a mão. E isso mexe muito com ele por coisa de contraste. Sempre vamos procurar na posição da infância o que traumatizou a criança. Então não vamos falar que a criança desfrutou pra caramba da vida dela. O que poderíamos falar aqui, com este 9 de copas na infância, é que era obrigada a mostrar-se contenta desfrutando da vida. Não podia reclamar. Mas você reclama de quê? Eu trabalho feito um gênio para botar comida no teu prato e você faz essa cara aí e não quer comer. Coma logo e agradeça porque tem comida no prato. Tem gente por aí que não tem. Então Fernanda tinha que mostrar-se sempre feliz e satisfeita para ter um mínimo de aceitação. Aí ela criou uma máscara. Uma máscara de falsa felicidade, de que tudo está lindo, maravilhoso. Teve que virar uma poliana. E essa máscara lhe impediu depois, está claro, lutar e quebrar suas prisões. A menininha feliz, a adolescente feliz, a jovem feliz, a mulher de 34 anos feliz, que está tudo bem, que não questiona, que não quebra aquilo que a sufoca. E que fica amarrada e sufocada também emocionalmente com as pessoas mais próximas, provavelmente a família. Com isso, vamos na posição dos relacionamentos amorosos e nos encontramos com a princesa de espadas. Sua natureza interna, por ser de espadas, é ar, isto é, mental, e por ser princesa, sua expressão externa é terra, é a que materializa as ideias. Se a princesa de copas materializa as emoções, a de paus materializa seu fogo, seus instintos, sua criatividade, a princesa de espadas materializa suas ideias. Ela é bem prática nesse sentido, como todas as princesas. E está aparecendo aqui nos relacionamentos. A primeira interpretação mostra que a pessoa pode aprender, conhecer, desenvolver, com a ajuda do relacionamento, a visualizar melhor seu plano de vida e trabalhar para materializar esse plano de vida. Lembra que a Princesa de Espadas saía na primeira leitura, aquela da Francine na Borda Essência, junto com o 10 de Espadas, onde a Borda Essência pedia para largar aquela velha visão de mundo que colocaram na sua cabeça. Então, não sabemos se de um jeito agradável e amoroso ou não, o relacionamento ajuda a perceber melhor a vida que realmente quer viver e a impulsa a lutar para chegar lá, certo? Dentro dessa percepção, cabem também ideias, projetos, teorias, etc. E a segunda interpretação mostra aquela fachada que a pessoa vende no mercado dos relacionamentos. Geralmente, o que tem a ver com relacionamentos amorosos são copas e paus, isto é, emoções e instintos. Discos e espadas sugerem outros tipos de relacionamentos. A princesa de espadas não parece estar muito aberta para a paixão amorosa. Ainda sua atitude é meio de ataque com a espada na mão direita e de defesa com a mão esquerda. Pode ter uma postura do tipo: estou muito ocupada aqui trabalhando nos meus projetos, não estou disponível para aceitar seu convite para jantar. E justamente a carta testemunha dela, o príncipe de discos, está composto pelos mesmos elementos que a princesa de espadas. Ela já não é especialmente instintiva e emocional. Pergunto a Fernanda qual das duas interpretações bate mais. E me fala que é a segunda. Diz que tem dificuldades para relacionar-se amorosamente. Então aí tiramos do maço uma segunda carta para a Borda Essência e aparece o mago. O arcano que ilustra o princípio masculino universal. É a carta da ação e da mente na ação. Então a Borda Essência está falando para ela o quê? Que precisa sair do sofá e partir para a ação. Chegou o momento de tomar iniciativas. Também precisa valorizar sua capacidade intelectual para desenvolver teorias, projetos, expressar suas opiniões e comunicar-se. O mago tem a ver com a comunicação. Mercúrio na imagem era o mensageiro dos deuses. Comunicar-se e convencer quem tenha que ser convencido de que aquelas ideias e projetos funcionam, são úteis. Agora tiramos uma segunda carta para a âncora e olha, aparece o capeta. Na maioria dos baralhos, seu título é o diabo. Diabo e demônio têm origens etimológicos e significados diferentes. Diabo procede do grego diabolos, significa o caluniador, o acusador,
assim como Satanás em hebreu. Demônio vem do grego daimonios, que significa que provém da divinidade, enviado por Deus, que tem caráter divino, extraordinário. Os demônios da tradição greco-romana eram os sátiros e as ninfas, criaturas de caráter descontraído e festivo, amantes do sexo e a dança, intermediárias entre os deuses e os homens, e relacionadas com as forças da fertilidade. Sendo os protetores do gado e das colheitas, estavam muito arraigados nos cultos dos camponeses da época. Então a igreja teve que negativizá-los, satanizá-los para acabar com eles. E de aí as palavras diabo e demônio se tornaram sinônimas. Eu prefiro chamá-lo o demônio. E na maioria dos baralhos, esta carta é uma espécie de somatório de todo o negativo, de todo o considerado pecaminoso durante muitos séculos pelo pensamento oficial católico, inclusive com a estrela de 5 pontas apontando para baixo, a estrela da magia negra, e com certos elementos de autodestruição. O Marseillês vai se cortar a mão, e o de White e o da Golden Dawn vão se queimar. Aqui no tarot de Thoth, tarot limpo daqueles moralismos, já não temos aquela história. Já não é aquela montagem da mente juntando monte de elementos e símbolos considerados negativos. É bicho da natureza. É a Capra falconeris, a maior cabra selvagem conhecida, símbolo do Paquistão que mora nos Himalaias. Ilustra as forças criativas manifestadas no plano mais material. A nível humano são os instintos, as forças que nos mantêm vivos como indivíduo e como espécie. Instinto de defesa, me ataca, me defendo. Instinto sexual, me sinto atraído sexualmente por uma pessoa que se sente atraída sexualmente por mim, não lhe exijo 425 pré-requisitos para horizontalear-me com ela. Assumo minha sexualidade e a vivo com quem quero, como quero e quando quero, sempre que outra pessoa concorde. Instinto de preservação, cuido do meu corpo. Instinto gregário que me leva a socializar, a juntar-me com as pessoas. Inclusive, veja bem aqui, nossa Capra falconeris tem o terceiro olho aberto. Como falam os tântricos, através da vivência consciente e amorosa da sexualidade, abrimos os chakras. E tem as uvas sobre sua cabeça. As uvas que aparecem também na carta do louco, em que falam do prazer de manifestar nossos potenciais e talentos. E na carta do demônio, o prazer de viver nossos instintos. E está aparecendo na âncora. Então, o que vamos ver aqui? Por falta, fala de uma repressão crônica dos instintos. A pessoa se sente atacada e não se defende. Não vive sua sexualidade. Como já podemos imaginar com essa princesa de espadas, nos relacionamentos amorosos. Não cuida de seu corpo e sua socialização parece estar reduzida à família e com uma vinculação que a sufoca. Não é sempre que podemos falar com o Arcano 15 na âncora que a pessoa reprime todos os seus instintos. Em alguns casos, pode viver alguns deles e reprimir outros. Mas aqui, com a Fernanda, parece que reprime todos, na medida que mantém desde criança aquela fachada de que está tudo bem, sou lindinha e feliz e aguento tudo aquilo que me sufoca e aprisiona. E por excesso? Poderíamos pensar numa compulsão instintiva, especialmente de alguém tarado sexualmente, que só vê, quer e pensa em sexo. No entanto, os instintos, sendo as forças que nos mantêm vivos como indivíduo e como espécie, se autorregulam. Já viram algum animal selvagem instintivamente compulsivo? A compulsão, a obsessão, a taradice aparecem quando a mente bloqueia a expressão natural do instinto. As perversões não procedem da exageração da vivência dos instintos, mas de sua repressão. Então não teríamos uma interpretação do demônio por excesso. Seria sempre por falta. Claro que essa repressão pode dar lugar a diferentes compulsões e obsessões como compensação do instinto mal vivido. Por exemplo, se aparece junto a um sete de copas, daria essa procura frenética de prazer que já vimos, ou com um 9 de discos, pode dar uma forte compulsão para conseguir mais e mais dinheiro. Muito forte, Torre e Demônio na âncora, né? Vamos tirar então uma segunda carta na infância para entender melhor a origem dessas âncoras. Aparece o 2 de copas, de título O Amor, que como todos os dois mostra uma polarização do que tínhamos nos ases.
e como todos os dois se correspondem com a esfera Chokhmah, o princípio dinâmico da evolução, o pai de tudo. Como já vimos na leitura terapêutica de Juliana, onde aparecia este 2 de copas na âncora, se no mundo do fogo masculino esse impulso supermasculino de Chokhmah dá lugar a um excesso de masculino e gera competitividade, luta e desgaste energético. No mundo da água, no mundo feminino, se integram masculino e feminino e surge o amor. Entendendo o amor, já falei, não como um relacionamento, mas como um estado interno do ser, produto da integração das polaridades masculina e feminina internas, de maneira que esta é a carta da autoestima. Só que está aparecendo aqui na posição da infância, indicando que a Fernanda não se sentiu amada na infância e, claro, ficou carente. Mesmo ela fazendo tudo aquele teatro de que está tudo bem, de que não tem nada para reclamar, fingindo estar contente e feliz, não foi amada, ou pelo menos não se sentiu amada. Porque de repente, quando ela se adaptava perfeitamente às expectativas da família, poderia ter recebido algum carinho, podia ter sentido que aí sim os pais gostavam dela, amavam ela. Mas não foi assim. De maneira que o buraco está mais embaixo. Essa carência a leva a procurar ser reconhecida e aprovada. E aí entra o 10 de copas, a saciedade, com esse jeito de se relacionar, com esse monte de compromissos, obrigações e autoexigências. Se eu faço tudo isso por eles, aí sim eles vão me amar. Bem, com isto, agora sim podemos ir para o momento atual, onde vemos que impulsos e percepções tem a Fernanda nestes momentos. Se o que está na âncora pode ser mais consciente ou menos, o que está no momento atual é algo bem consciente. Então aqui temos uma carta comum, a estrela, e uma carta sombria, o 8 de copas, de título A Indolência. Vamos com a estrela. Já a vimos na leitura terapêutica de Pedro, onde este arcano aparecia na âncora. No tarot de Thoth, este arcano nada tem a ver com a interpretação tradicional como esperança. Vai dar tudo certo, você tem boa estrela. E essa esperança é uma armadilha. Ficamos esperando que chegue alguma coisa de fora que resolva a nossa vida. E a esperança é diferente da autoconfiança. A autoconfiança é a valorização de nossas capacidades para resolver nossa vida. No tarot de Thoth é o resgate da percepção através da renovação das crenças. Através de eliminar toda uma série de crenças que não funcionam. Crenças que sustentam decisões que nos levam ao sofrimento. Não se trata de discutir que crenças são verdadeiras ou falsas. Não vamos entrar nesse ponto. Mas crenças que precisam ser eliminadas são as que sustentam decisões que nos levam ao sofrimento. Esse é o ponto. Então aqui Fernanda percebe que todo aquele sistema de crenças no qual foi educada e cresceu, a leva a sustentar decisões que conduzem a sofrimento. Ela percebe a necessidade de renovar essas crenças. Não pode acreditar mais naquelas histórias que contaram para ela. Não funciona. Então, neste momento, Fernanda está percebendo que as crenças que tem a estão levando ao sofrimento. Que está sentindo o impulso de eliminá-las, de jogá-las no mar do não manifestado, como mostra o fluido de linhas geométricas euclidianas, um tipo de geometria que faz tempo não se usa mais, sendo jogado no mar do não manifestado. E a segunda carta é o 8 de copas, de novo uma carta do grupo dos 7 e dos 8, mostrando estados internos opostos e não complementários. Já sabemos que se o 7 de copas é a procura frenética do prazer através das compensações, o 8 de título indolência é um estado emocional de tristeza, de indolência, de apatia, de depressão, com algo de fantasia. Está aparecendo aqui no momento atual. Isto é, a Fernanda está tomando consciência de que por detrás dessa máscara de alegria, de felicidade, de estar tudo bem, existia uma tristeza profunda. De repente, ela não tinha percebido isso tão claramente quanto agora. E não só está percebendo isso, mas sente a necessidade de trabalhar e sair desse estado de tristeza e de fantasia. Também, na medida em que elimina crenças, resgata sua percepção e consegue ver e entender esse estado emocional ilustrado pelo 8 de copas que antes não conseguia perceber. Bem, com isso a gente tem o diagnóstico. A partir daí, viramos as cartas do método, do caminho de crescimento,
e dos resultados. No método aparece o carro, arcano de número 7, sendo o número 7 o número que regula as vibrações. Os arcanos de número 7, 14 e 21 estão falando de fechar ciclos e abrir novos ciclos. Só que, como já falei, cada carta o faz de um jeito diferente. Aqui na posição do método, indica que o tarot sugere para Fernanda que feche um ciclo de sua vida e abra outro através de eliminar tudo aquilo que não a estimula, tudo aquilo que não anima mais, tudo aquilo que não a preenche, tudo aquilo que é peso morto na vida dela. Desde coisas materiais, aquelas lembranças da viagem a Machu Picchu lá na prateleira, pegando poeira, até contatos, atividades, relacionamentos, etc. Tudo aquilo que não ajuda a pessoa a avançar, a ir para frente em direção à completitude, simbolizada aí por esse disco giratório que o cocheiro segura com suas mãos na altura do jara. Esse disco giratório é uma forma do Santo Grau, que Código da Vinci à parte é símbolo da completitude. Então sugeriremos para Fernanda fazer uma lista de tudo aquilo que já não tem mais graça na vida dela, para assim fechar um capítulo e abrir outro novo. Não pode continuar assim. Tiramos uma segunda carta para o método e aparece o que na maior parte dos tarós é chamada a força, ilustrando o conceito de força de caráter, que naquela época era o domínio sobre as paixões, a razão domando a brutalidade, o espírito dominando a matéria. Os arcanos de Marseille e White estão inspirados no mito de Sansão, que abrindo as fauces do leão, o desgarrou. A mulher não está cuidando do leão, não. Eu a chamo de o tesão, do qual fala o Roberto Freire no seu livro Sem Tesão Não Há Solução. Aquele impulso que vem do inconsciente, cheio de energia, inspiração, alegria, êxtase e prazer, dirigido com frequência para algo criativo. Já vimos este arcano na leitura de Francine no resultado externo e na Vera no caminho de crescimento. O tarot de Thoth passou o umbral da nova era, se limpou daqueles moralismos, daquelas manipulações todas. A mulher tira a roupa e senta em cima do leão, sua força motriz, ilustrando a integração do lado animal com o lado racional. Finalmente, é da união que vem a força, e não da separação. O tarot está sugerindo a Fernanda que trabalhe e desative as dificuldades internas para respeitar e acolher o que vem do lado animal e dar-lhe uma expressão adequada com a mente. E o que vem do lado animal? Emoções, instintos, impulsos vitais, necessidades corporais e biológicas. Isso melhora nossa autoestima, nossa autoconfiança, nos sentimos mais sensuais, mais sexys. E ainda aquela criatividade originalmente biológica, dirigida para dar continuidade à espécie, pode expressar-se num leque de possibilidades criativas simbolizadas por esse chifre serpente. Então o tarot sugere também que Fernanda se envolva em atividades criativas. E ainda aqui temos a imagem da mulher da nova era, dona de sua vida. Fernanda precisa aposentar aquele modelo de mulher que se submeteu aos parâmetros machistas e que alienou a mulher durante séculos. Então aqui, depois do método, a receita, vem o caminho de crescimento, a evolução do quadro clínico. E temos o 8 de paus de título A Rapidez. De novo uma carta do grupo dos 7 e os 8. Se com o 7 de paus, a coragem, definimos uma prioridade e nos jogamos lá com a cara e a coragem, fazendo um investimento de energia numa direção, no 8 de paus temos uma libertação de energia, que em alguns casos, dependendo da posição da carta, pode indicar uma dispersão de energia. Na leitura da Vera, aparecendo na âncora, lembra, eram explosões inconscientes que nada resolviam. Já na estela, no resultado interno, eram explosões conscientes e libertadoras. Aqui no caminho de crescimento da Fernanda, já tem uma certa consciência. Já pode ser uma catarse consciente e uma explosão libertadora. Ela percebeu que todas essas tensões que ela acumulou eram produto de usar sua própria energia para se conter, de maneira que agora explode, libera as tensões e deixa de se conter, se liberta de tudo isso. É uma consequência de ter eliminado crenças
e aquelas coisas que já não tinham graça na vida dela. É uma consequência também de integrar o lado animal com o lado racional. Uma consequência de ter reformulado sua maneira de relacionar-se com a família, de ter saído do sofá, de ter tomado iniciativas, quebrado prisões e resgatado instintos. E aí vem a libertação e a transcendência ilustrada pelo arco-íris da imagem. Com isto, puxamos mais 3 cartas para o caminho de crescimento. Aparecem o As de Copas, o 6 de Copas, o Prazer e o As de Espadas. Vamos com o As de Copas. Todos os ases falam de um início, se correspondem com a esfera Keter, os primeiros hálitos da manifestação. Keter é o princípio anterior à polaridade, o masculino e o feminino, assim como o Tao é anterior ao Yin e ao Yang e tem a ver com nossa essência divina. Então, o As de Copas é o início de um desabrochar emocional. Aqui no caminho de crescimento, indica que as emoções guardadíssimas a vida toda começam a expressar-se. Evidentemente, inicialmente, serão as emoções que estão mais à flor de pele, mas progressivamente irá mostrando emoções mais profundas até chegar a emoções mais essenciais. E com isso, podemos ir na seguinte carta. Apareceu 6 de Copas, de título O Prazer. Todos os 6 falam de equilíbrio e harmonia e se correspondem com a esfera Tifaret, a beleza, que está atribuída ao Sol, à consciência, à individualidade. Então, os 4 6 representam, nos 4 naipes de arcanos menores, o lado mais harmônico, mais equilibrado, mais elevado. O 6 de Copas ilustra aquele estado emocional de prazer classe A, do prazer que vem de dentro quando expressamos nossas qualidades solares, quando Fernanda trilha seu próprio caminho, deixando de orbitar terceiros, começa a ser autêntica e a expressar sua criatividade, e estando o Sol em Escorpião, começa a viver sua sexualidade de uma maneira consciente, mas plena e amorosa. Então, depois da explosão do 8 de Paus e desta abertura emocional do As de Copas, chega o prazer que vem de dentro. Continuando com o caminho de crescimento, temos de novo outro As, o As de Espadas. Se em Keter não existe ainda uma manifestação concreta, no mundo das espadas da mente, o As ilustra a mente anterior a essa manifestação, isto é, uma mente silenciosa, sem pensamentos, capaz de conectar-se com a essência. Então aqui a Fernanda vai sossegando a mente e num momento de silêncio se conecta com sua essência e consegue ver qual é o plano de vida que realmente tem a ver com ela, o plano de vida que pode levá-la a tornar-se um ser completo. Interessante este caminho de crescimento, né? Liberação consciente das tensões, desabrochar emocional, começa a ter prazer e visualiza a vida que ela realmente quer viver. Visto o caminho de crescimento, vamos com o resultado interno, onde temos o arcano número 20, um arcano que até agora não tinha aparecido em nenhuma das leituras. Se Aleister Crowley e Freda Harris atualizaram o arcano da mulher e o leão, aqui fizeram uma transformação ainda mais radical. O arcano 20, nos tarôs tradicionais, chama-se o julgamento, reunindo 2 dogmas de fé da Igreja Católica. A ressurreição dos mortos, algo que pode ser até simpático, uma nova oportunidade para ser feliz. E o juízo final, uma tremenda ameaça que manipulou grande parte da humanidade durante séculos. Este arcano, que é interpretado como problemas ligados ao ato de julgar ou ser julgado, as consequências das nossas ações, tanto pagando pelo pecado como recebendo recompensas, até como uma nova consciência que torna possível ouvir um chamado para uma existência mais significativa, uma conexão com a verdadeira vocação, o renascimento, etc. No tarot de Thoth se titula o Eão, palavra de origem egípcia que significa grande espaço de tempo, algo assim como as eras astrológicas, ilustrando o passo de um Eão para outro Eão, do Eão de Osíris para o Eão de Horus. Entenderemos melhor este arcano vendo ele entre o Sol e o Universo. No Sol temos a consciência. Neste sentido, falar aqui de uma nova consciência é bizarro. No Universo, chegamos à realização final e concreta de nossos objetivos. O que está dificultando levar essa consciência à prática é a criança ferida.
A criança que não recebeu apoio, amor e atenção e ficou carente e insegura. E hoje tem uma necessidade de aprovação enorme e um medo também enorme de voltar a passar pelo sofrimento que passou na infância. Essa criança manipula o adulto, que é uma beleza. O adulto fica prisioneiro dessa criança. Às vezes o adulto percebe, isto é o que tem que fazer. E a criancinha passa uma rasteira e o adulto cai de boca no chão e não faz. Outras vezes o adulto percebe, isto é o que tem que deixar de fazer. E chega a criança por trás, dá um empurrão e o adulto volta a fazer o que já tinha percebido que não era para fazer. Então esse arcano sugere o amadurecimento do indivíduo, produto de curar a criança ferida, dando-lhe, desde o lado adulto, o que faltou na infância. Atenção, apoio, escutando-a, sentindo suas necessidades, até que deixa de manipular, cresce e se integra com o adulto. Para isso é fundamental estar no presente. Geralmente os adultos estamos projetados no futuro quase o tempo todo, querendo atingir determinados objetivos ou esperando que cheguem às 6 da tarde para sair daquele trabalho chato. No entanto, a criança está no aqui e agora. Se você fala para uma criança, daqui a 3 meses eu te compro uma bicicleta, isso é nada, é a mesma coisa. Então, aqui no resultado interno, podemos dizer que Fernanda conseguiu superar as dificuldades internas para curar aquela criança ferida, carente e insegura que manipulou a vida toda. Se quiser chamar a este amadurecimento do renascimento, pode ser. De fato, aqui está Nuit, a deusa da noite egípcia, a bóveda celestial noturna com forma de útero. Com isso, vamos para o resultado externo, onde aparece o louco, que também é uma criança, só que uma criança diferente. Já sabemos, desde a leitura terapêutica de Ana, onde o louco aparecia no método, que este arcano ilustra o princípio da potencialidade, iniciando a sua manifestação. A nível humano, é a criança anterior à programação. A criança que era espontânea, perceptiva, alegre, total, não estava dividida, imprevisível, inocente, capaz de maravilhar-se. E quando se sentia segura em relação às suas necessidades, irradiava amor. E ainda era aventureira, curiosa, todo o novo chamava sua atenção. E essa é a criança que aparece aqui no resultado externo, indicando que, como produto de todo esse processo, Fernanda resgata a sua criança anterior à programação, a criança hepatídica, e encara o mundo expressando dita criança quando isso é possível. Também estaria indicando que Fernanda, como sugere o Homem Verde atravessando os 3 anéis de luz, que ilustram os 3 véus cabalísticos que separam o não manifestado do manifestado, estaria indicando a manifestação de algum talento, de algum potencial. E colocamos uma última carta no resultado externo. Aparece o 10 de espadas, titulado A Ruína. Já sabemos que nos 10 temos um limite, neste caso no âmbito mental. Só que esta carta tem aqui o Sol como atribuição astrológica. A consciência toma conta da mente e eliminamos aquela velha visão de mundo cheia de crenças, doutrinas, dogmas e preconceitos, na qual a Fernanda se criou. A consciência toma conta da mente e Fernanda elimina aquela velha visão de mundo cheia de crenças, doutrinas, dogmas e preconceitos, na qual se criou e que só traziam sofrimento. Ela já queria eliminar algumas crenças com a estrela no momento atual e agora acabou com o sistema de crenças tudo. É a ruína da velha mente. Deixou de ficar iludida por ela. E estando no resultado externo, já está encarando o mundo a partir dessa mente renovada e consciente. Então a Fernanda viveu 34 anos assim, prisioneira, negando seus instintos, fingindo que estava tudo bem, que estava contente e feliz. Mas com umas carências tremendas, uma tristeza interna brutal. E de repente começou a sentir a necessidade de mudar certas crenças. Percebeu a tristeza toda e aí foi jogar um tarot terapêutico, que lhe deu mais clareza a tudo isso e ferramentas para ser mais ela mesma e visualizar a vida que realmente quer viver. Nos vemos no próximo vídeo.